Então as irradiações do grande cometa é esta condição, da pessoa ir fazendo um trabalho com ela, de ir vendo como ela é e qual é o aproveitamento que ela tem. Isso é físico, isso é verdadeiro. Não é para um período, é para toda a época da nossa existência. Essa é a bondade do Criador, possibilitando assim, porque o cometa é esta mesma categoria da estrela de Belém. Então, é da mesma origem. E ele saiu numa época para poder atuar na matéria, agora na Terra, conforme nós estamos confirmando, das mudanças que têm acontecido e que já teve antes essas profecias de João. Então, no Apocalipse de João, mostra esses acontecimentos atuais. Então, cada um de nós é que tem que lembrar assim, que o pai não tem como ajudar o filho. Se ele não colocou esse filho antes nas normas corretas, e antes desse filho vir para a terra, esse pai ter feito um trabalho com ele mesmo, de melhorar o seu entendimento, de melhorar a sua constituição, e depois continuar melhorando. Então esse filho recebe desta condição interna do trabalho que o pai está fazendo, que a mãe está fazendo. Mas se nós não fizemos nenhum trabalho antes, então não temos como ajudar um filho, não temos como ajudar um irmão de sangue. Cada um se encontra na vida por ele mesmo. E é bem importante assim a gente ir observando que a mulher não tem como receber as glórias que o marido fez. E o marido tem como receber as glórias que a mulher fez. Assim como os filhos recebem as glórias e os pais ficam felizes, porque ele conhece aquele que recebeu as glórias, as honras, pelo trabalho que ele fez. Então ele fica feliz, mas ele não participa, é individual. E aquelas glórias, para aquele que está recebendo, também tem uma significação por um tempo, porque um tempo depois, ele perde aquela significação. Ele não faz nenhum esforço para ter outra significação. Então o que acontece? Aquela recebida acabou. Então o grande cometa vai atuando assim, há um movimento, e o movimento é dessa maneira. Então nós temos que lembrarmos que hoje se fala pouco da vinda desta estrela, mas anteriormente falava-se mais e muitas pessoas ficavam receosas. Mas aquele que estuda o livro na luz da verdade não precisa de ter receio, porque ele se encontra numa condição de receber as orientações que precisam. Então ele vai ter uma confiança dentro dele de maneira correta. Então não é com os pensamentos, não é com a força do pensamento, porque se nós não sabemos direcionar os nossos pensamentos e que eles têm forma, como nós podemos observar aquele caso daquela pessoa que queria aquela cadeira com um formato diferente e que ele pediu para que uma pessoa fizesse o desenho e que depois ele, quando estava sendo feita aquela cadeira, ele foi confirmando as etapas da construção daquela cadeira. Os pensamentos são assim. Então nós temos que aprendermos a utilizar direito os nossos pensamentos e observando assim que nós é que somos responsáveis por nós mesmos. A justiça do Criador. Então aqueles que estão se esforçando para continuar sobrevivendo, para continuar fazendo a etapa da fase seguinte que a Terra está apresentando, esses serão auxiliados. E aqueles que não estão fazendo nenhum esforço, então o Criador vai possibilitar esta bondade de retirá-los. E esse procedimento não é como a pessoa agora vai ser sugada por um outro planeta. Não tem essa possibilidade. Numa pequena escala nós vemos assim quando a pessoa está andando de bicicleta. Não tem como a pessoa agora passar por uma outra bicicleta em movimento. Isso é bem físico e é bem importante. No caso de um cavaleiro passar para um outro cavalo é diferente, porque aquele cavalo tem a sua resistência e está firme nele mesmo. Então passar para um outro planeta não é esta condição. A Terra é que vai mudar a órbita dela. Nessa mudança de órbita,
Então, aqueles que terão a capacidade de sobreviver essa transformação que está acontecendo na Terra. E essa transformação, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter uma estrutura dentro dela. E a estrutura é a segurança dos ensinos. Então, voltar para dentro de si, conhecer os ensinos, conhecer aquelas referências boas que Moisés nos trouxe. Então, a pessoa tem que lembrar assim, que numa empresa, aquele que é responsável por aquele setor, ele tem que conhecer todas as partes escuras daquele setor. E ele tem que lembrar que ele tem que fazer uma pesquisa de como resolver qualquer coisa daquele setor que ele é responsável. Se ele amplia um pouco o seu saber, ele tem possibilidade de tornar-se responsável por outro setor também. Então, nossa vida é bem assim. Se nós nos esforçarmos, a responsabilidade é individual. Então, aqueles que sobreviverão a esses acontecimentos, ele que vai ficar beneficiado. O grande cometa. Então, muito importante assim, se cada jovem perguntar para os seus avós, eles vão ouvir os avós que no tempo que eles eram jovens, falavam-se da vinda do grande cometa. Falavam-se das realizações que aconteceriam por volta do ano 2000. Então, hoje acontece assim, que nós estamos muito envoltos com o que vem acontecendo diariamente. Nós estamos muito envoltos com o desenvolvimento da tecnologia. Então, muitas pessoas já não pensam, estão sempre assim, atrás da tecnologia. E nós temos que observarmos que a tecnologia não é um desenvolvimento, porque há poucos anos o desenvolvimento da tecnologia era num nível, aumentaram esse nível. Então, se nós observarmos assim, numa sequência, então o nível atual também vai ficar para trás. Então, o desenvolvimento de tecnologia não é um procedimento de evolução. Fica bem fácil assim da gente lembrar que há décadas os pais confiavam nos filhos. Os filhos tinham uma palavra, diziam assim que iam e voltavam. Os pais faziam recomendações e eram atendidos. Então, os filhos cumpriam aquelas recomendações. Então, a vinda do grande cometa é uma condição que cada um pode observar, que nos últimos séculos, nos últimos 100 anos, fica bem fácil assim de observar o que tem acontecido na Terra. E é bem grave assim também como tem desvirtuado as informações, as instruções que apresentam. E nós sabemos que nós estamos presos com aquilo que nós falamos. Então, se nós falamos, se comportamos erradamente com aqueles com quem falamos, com quem comportamos erradamente, nós estamos presos. E nós temos que lembrarmos que o Criador possibilita um tempo para tudo. Como já podemos ter confirmado aqui, que é o caso de uma fruta que tem um tempo. Do animal doméstico ali, que é do nosso conhecimento, também tem um tempo. E do nosso avô, que teve o tempo dele, e que uma criancinha pequena que nasceu, e que teve o tempo dela também, para ficar aquele período pequeno sobre a terra. Essa determinação do tempo, o espírito humano não tem acesso. Isso é bem importante, assim, cada um observar do tempo que está destinado para cada um. Mas cada um tem que lembrar assim das outras civilizações que são confirmadas que existiram e que tiveram tempo e que deixaram os vestígios. Nós também nos encontramos nessa época de ter tido um tempo, quer dizer assim, que o tempo já foi nos concedido. Se não houve um aproveitamento desse tempo, é da responsabilidade individual e a bondade do Criador, com as transformações que vêm acontecendo, com a realização da emissão dos raios do grande cometa, vem acentuando a separação, as tendências. E é bem importante, porque quando a pessoa tem um propósito de ir de uma localidade para outra,
e ela quer realizar esse propósito, se ela vai entrando nas cidades intermediárias, ela não realiza aquele propósito. É uma coisa bem interessante. Se a pessoa descuida com os seus afazeres do dia a dia, ela não executou os seus afazeres. É físico, isso é verdadeiro. Então, desenvolver dentro de cada um de nós o interesse pelos ensinos, de procurar ter uma vibração de acordo para sobrevivermos às realizações que estão acontecendo na Terra, às catástrofes, à mudança climática. A pessoa pode falar assim, que aconteceu lá, mas se cada um observa, já aconteceu também nas suas proximidades, que é de conhecimento de todos. Depois de uma tempestade, a pessoa não poder voltar para a moradia, porque o caminho que leva até a sua moradia, ela ficou sem poder transitar por aquele caminho. Então ela teve que esperar. E isso é físico. Mas com as transformações que vêm acontecendo, cada um pode ir confirmando que vem acentuando essas catástrofes para todos os povos, para cada pessoa, acentuando as questões que nós temos de achar assim, que outro pode nos auxiliar com o descuido que nós tivemos, que agora nós nos encontramos sem saúde. Nenhuma pessoa pode nos auxiliar se nós não tivermos a transformação dentro de nós. Isso é físico, isso é verdadeiro. Porque com os desvios que nós cometemos na nossa caminhada, foi acumulando aquelas formas de pensamento que nós criamos. E essas formas já estão se materializando para nós mesmos. Quer dizer, se são formas ruins, então nós vamos colher. Que é a mesma coisa assim, de uma pessoa que ficou dedicando muito tempo para um outro, um pai para um filho, para o irmão, para um colega de trabalho, o filho para o pai, para a mãe. Então, ficou dedicando um tempo. Então, o que acontece? Com o que ele recebeu de retorno, do jeito que ele estava comportando, da indiferença, da dedicação que ele julgou que estava tendo para aquelas pessoas, ele adoece. Isso é físico. Então, esse comportamento errado. Porque se tem no primeiro mandamento assim, não terás outros deuses ao meu lado, quer dizer assim, que a pessoa não conhece as leis do Criador, que aquele que está passando por aquela situação, ele descuidou e ele não pediu auxílio. E esse está interferindo, achando que pode ajudá-lo. Não podemos. A única coisa que pode ser ajudado para qualquer um é quando esse tiver interesse de estudar o livro na luz da verdade. Porque dentro dele vai tendo uma calma, vai tendo uma elevação dentro, e ele vai podendo perceber como ele é. Isso é físico, isso é verdadeiro, como ele é. Então, o jeito que ele está sendo. Então, ele é que tem que ter a mudança. Então, muitas pessoas falam assim, no caso, quando apresentam um procedimento de dificuldade de ingerir um alimento, fala assim, mas o que eu gostava, agora eu não vou poder comer. A pessoa tem que lembrar assim, que o gosto dela está muito ruim, de preferência somente as coisas de comida. Porque tem um ensino que fala assim, que não só de pão vive o homem. Quer dizer assim, nós precisamos do alimento físico, mas se não tiver o alimento espiritual, não tem significação a nossa vida. Então, o alimento espiritual é muito mais importante, que é aquela condição da pessoa romper barreiras, romper limitação com o propósito que ela tem. Então, esse descuido que nós estamos tendo nessa época, nós não teremos utilidade na época do reino do milênio. Não teremos, porque no reino do milênio tem um ensino que fala assim, tudo terá que se tornar novo. Quer dizer,
que se nós não estivermos trabalhando direito conosco, compreendendo direito, nos esforçando para viver de acordo com os ensinos, não teremos utilidade. Então nós não estamos fazendo um trabalho para mudar, para tudo terá que se tornar novo. Isso é bem importante assim. E a gente vai observando em muitas coisas, como muitas pessoas aposentam e logo em seguida morrem. E que nós ouvimos falar assim que não deu nem tempo de aproveitar a aposentadoria. Quer dizer que o propósito da pessoa era ter um trabalho, depois ter um recurso e depois não fazer mais nada na vida. Esse era o propósito daquela pessoa. Como a vida é movimento, o que acontece? Quando para de ter o movimento, acontece que o sangue engrossa. Então o próprio coração não dá conta de alimentar, porque o sangue está grosso, não tem um movimento. Então a tendência daquele coração é ficar bem fraco pelo excesso de esforço que ele está fazendo para bombar aquele sangue. Então a pessoa morre. E a gente vai confirmando assim que aquelas pessoas que sempre tiveram que fazer o movimento para sobreviver, muitas vezes envelhecem, ficam velhos e muitas vezes apresentando ainda um vigor, porque tiveram que fazer um movimento. Quer dizer, sim. Então a pessoa só tem saúde e vigor se ela tem necessidade. Se ela está satisfeita com o que está apresentando, então ela tem possibilidade de não ter a sobrevivência. Então nós só somos impulsionados quando somos empurrados, porque se eu não sou empurrado para ter o pão de cada dia, então eu não me movimento por mim mesmo. Então essa moleza que nós temos, que tem que ter um propósito para a pessoa fazer o movimento. Se não tiver esse propósito, então a pessoa não faz o movimento. Essa falta de lucidez. Mas isso é o natural do grande cometa. Porque o grande cometa é assim, as irradiações dele vai separando aqueles que servem e aqueles que não servem. E é bem importante, porque tem um ensino que fala separar o joio do trigo. Quer dizer assim, que aquele que plantou, ele tem que conhecer as ervas que estão nascendo. E ele tem que fazer a separação, porque senão a terra vai ficar pobre, empobrecida, porque ela tem que ceder propriedade para muitas outras ervas que para aquele que está cultivando não tem utilidade. Tem utilidade somente aquilo que ele precisa. Então separar o joio do trigo é isso, é antes. Não é esperar crescer, porque se cresce, aquela tendência dentro de nós fica difícil de ser tirada. E isso é bem interessante, porque muitas pessoas, quando tem um barulho na rua, muitas vezes não olha aquele barulho, aquelas pessoas falando alto, um tipo de barulho, porque ela sabe que ela vai ficar com um quadro daquela lembrança, daquilo que foi visto, daquilo que foi ouvido, que depois ela vai ficar difícil de tirar do seu dia a dia aquele quadro e aquilo que foi ouvido. Então ela já se protege, já nem vê. Então o que acontece? Ela está centrada no seu propósito. E nós vemos assim, que muitos que trouxeram os ensinos, o que aconteceu de diferente com eles? Eles passaram a cuidar deles. E o que acontece? É o primeiro mandamento. A única coisa que está na frente deles é os ensinos que o Criador instituiu. Então, essa condição assim de cada um de nós, essa é a diferença de aprender a cuidar do que é da nossa conta e de aprender a desenvolver uma condição interna de saber que se aquilo que nós estamos fazendo está de acordo com o Criador. Então, nós não podemos continuar como as crianças pequenas, que fazem as coisas porque não conhecem, então coloca o dedo naquilo que não pode e mexe naquela torneira que não podia mexer. Então, o que acontece? Acontece uma coisa bem interessante. Nós continuamos igual. Não procuramos ver a utilidade que precisamos de ter e o grau em que nós nos encontramos para trabalhar no grau em que nós nos encontramos.
nós sempre estamos pensando naquilo que nós não temos. Nós tínhamos que fazer uma observação de valorizar aquilo que já temos e o procedimento para usar bem aquilo que já temos. As qualidades, os talentos, a paciência, de observar onde é que nós estamos dedicando o nosso tempo, tudo é físico. Então, para voltarmos para a pátria do Espírito, para termos utilidade com as irradiações do juízo final, para as irradiações do grande cometa, é assim. A pessoa tem que ter uma utilidade, e essa utilidade é física e é verdadeira. Então, é da responsabilidade de cada um. O grande cometa. Essa realização é física e verdadeira. E se nós observarmos assim, que as profecias se realizam. Então, nós nos encontramos numa condição assim de não valorizar aquilo que está acontecendo. E observando assim que os acontecimentos, os fatos acontecidos em épocas anteriores, a décadas anteriores, falavam-se daquele acontecimento um longo período. Hoje, são muitos acontecimentos quase que diariamente em vários lugares da Terra e não se fala mais, só dá uma pequena informação sobre aquilo. Então nós estamos assim muito superficiais com os acontecimentos, com as notificações. Isso é físico. Então nós não ficamos mais doloridos pelo que o nosso semelhante tem passado. E é muito sério, porque se nós não importamos com o que acontece com o nosso semelhante, está sujeito nós passarmos por aquilo. Então, cada um tem que lembrar assim, que os auxílios apresentam, mas a pessoa tem que fazer um merecimento. Quer dizer que aquele aluno que apresentou um interesse na sala de aula, e que no outro dia o professor levou uma informação a mais para ele, mas ele tinha perdido o interesse, porque eles se encontravam junto com os desinteressados. Então, o jeito que nós nos encontramos com o interesse de ver a gravidade que vem acontecendo em todos os países. Tem países que têm guerra há décadas. Então, o que acontece com aquele povo? Ficaram rústicos, embrutecidos por dentro, e não ficaram sensibilizados com o que aconteceu já com os seus semelhantes, e muitas vezes dentro da moradia. E nós também ficamos assim, sem fazer um esforço de melhorarmos, de observar que aquele trabalho que foi feito com aquela cadeira, que a pessoa pensou na cadeira, depois ela pediu ou ela mesma desenhou aquela forma daquela cadeira, e que aquela cadeira ele foi seguindo com aquele profissional, foi dando a forma para o profissional seguir como ele queria e algumas alterações em relação ao desenho apresentado. São os nossos pensamentos. Nós não trabalhamos para ver como é que nós estamos pensando, como é que nós podemos melhorar os nossos pensamentos, como nós somos conosco mesmo. Isso é bem grave, porque muitas vezes não aconteceu o fato, e a pessoa trabalha como se tivesse. Nós somos assim. Nós vamos trabalhando, não pensamos que poderíamos desenvolver uma capacidade de nos tornarmos um exemplo do jeito que nós somos, do jeito que nós alimentamos, do jeito que nós nos vestimos, do jeito que nós temos um interesse para o nosso semelhante, de possibilitar que ele resolva aquilo que ele precisa de resolver, ter a força, a coragem. Então a orientação sempre está na base do livro Na Luz da Verdade, porque ele possibilita esta capacidade da pessoa ter a força, ter a coragem de ter aquilo que ela precisa e de ter o amadurecimento para aquela realização. Mas se a pessoa colocou a semente no solo em época errada, depois que passou a chuva, não vai ter como fazer uma colheita.
Então nós, com os nossos pensamentos, depois de uma realização errada, de cultivo errado com os nossos descendentes, ou no ambiente de trabalho, ou conosco mesmo, nós temos que colher aquilo que nós plantamos com o descuido ou com os pensamentos errados. A vivificação do correto na vida, a maneira de vivificar aquilo que é correto. Então, tem o terceiro mandamento que nos possibilita esta condição, da pessoa fazer uma reflexão de como ela está pensando, de qual é o propósito dela, que o propósito dela tem que ser um propósito superior do que de ter o pão de cada dia. Isso é físico. Então, essa condição de ter o pão, de ser digna, de vibrar de acordo com os ensinos. Então, as realizações do grande cometa é assim. E esse grande cometa é da mesma categoria da estrela de Belém, é da mesma origem. Ele vem trazendo os auxílios. Então, essas transformações, essas catástrofes, vêm sendo para o benefício daqueles que estão trabalhando de acordo com os ensinos. Porque, para ter tido espíritos tão descuidados na Terra, tão convenientes, então aquele casal descuidou. Então, quando fala-se de ter ovelhas negras na família, é isso. Aquele casal, mesmo tendo um propósito bom, mas com o descuido de muitas visitas, muitas reuniões de conhecidos, muita frequência a lugares, então possibilitou que viessem espíritos que vivessem num nível abaixo do nível da Terra. Então, a realização do grande cometa é possibilitando que esses espíritos voltem para o nível de onde eles vieram. Porque muitas vezes a pessoa passa por uma situação, ou trabalha numa empresa que é muito hostil, ou dentro da moradia que é muito hostil, ou passa por um susto muito grande, ou um sofrimento, ele fala, isso eu não quero nem para o meu inimigo. Quer dizer que a pessoa, para ter tido uma transformação, ela teve que ter esta vivência. Então, a realização do grande cometa é assim, fazer com que os iguais vivem com os iguais. Ou eles têm o amadurecimento de ter o horror de estar vivendo com esses iguais, ou ele agora tem uma transformação, como aquele que falou, por ter passado por aquela situação, por aquele sofrimento, que fala que aquilo que ele passou, ele não quer nem para os seus inimigos. Então, essa condição, então nós tínhamos que ter uma clareza com os nossos pensamentos para ter a transformação sem ter que passar por isso, ter a bondade. Porque é bem importante assim a gente lembrar assim, que é só ver uma criança pequena ou ter assistido o crescimento de uma criança, a bondade que aqueles adultos têm com aquela criança, de possibilitar que ela fique seca, o alimento certo, a maneira correta, protegê-la do frio. Então, essa criança somos nós hoje. Então, como é que nós recebemos tudo isso e que muitos adultos já perceberam que fazendo aquele ato, a própria criança, o jeito que ela corresponde, ela já agradeceu. Do jeito, com o sorriso, com a bondade, da maneira de ser, ela chama o adulto para uma atenção que ela está fazendo, o adulto fica feliz. Então o Criador nos possibilitou tudo isso, os auxílios no período que nós precisávamos, e aquele que está recebendo os auxílios de poder manter o seu corpo sadio, de alimentá-lo, de higienizá-lo, também responde. E a gente vai observando assim que traz alegria para aqueles que já se encontram na moradia e traz uma força para arrumar um espaço entre os irmãos maiores. Então, essa capacidade o Criador nos possibilitou. Agora, na fase de maduro, nós tínhamos que observar assim, que se vivemos de acordo com os ensinos do Criador, teremos utilidade. Se não vivemos, não temos utilidade.